Olá pessoal, nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula de teleproteção e na continuidade da nossa ideia aqui de construção do raciocínio, a gente vai falar agora das proteções por disparo direto, por subalcance e também as proteções POT e PUT, certo? Então começando aqui nesse slide, a gente vai falar agora da transferência de disparo direto por subalcance, também conhecida por DUT. Tá? O DUT vem do termo em inglês, né, que é Direct Underreach Transfer Trip, e esse esquema de teleproteção ele vai ser utilizado quando o sinal do canal de comunicação ele vai ser utilizado para efetuar a operação para desligar o disjuntor de forma direta. Tá? Então, o sinal de transferência, né, de um terminal ao outro, ele provoca esse disparo do disjuntor, diferentemente lá do CDB, que a gente viu que era de bloqueio, né? E caso haja algum defeito na comunicação dessa linha de comunicação entre os dois terminais, o disjuntor da barra remota ele vai ser desligado. Tá? Bom, então aqui nós temos um esquema desse DUT aqui para a gente. Então a gente tem aqui o link de comunicação com os transmissores e receptores de cada uma das subestações. A gente tem um contato aqui de zona 1, ambos os lados, né? Temos aqui um contato que vai mostrar que a falta está na direção que o relé enxerga aqui para a gente. Temos os contatos aqui também referentes às zonas, então zona 1, zona 2, zona 3. Temos aqui os contatos de temporizados, temporizado zona 2 e temporizado da zona 3 aqui para a gente. E isso aqui está espelhado também aqui para a gente na subestação B. Tá? Então, nesse caso aqui, se um sinal é enviado de forma indevida, de A para B ou de B para A, por exemplo, ele vai fechar esse contato RC aqui, que vai fechar esse caminho completo aqui para poder energizar a bobina do disjuntor, que vai provocar aqui para a gente a abertura do disjuntor. Tá? Então, esse é o esquema do DUT que ele é utilizado. Uma variante, né, desse esquema é a transferência de disparo direto, que é o DTT, tá? Disjuntor da barra remota. Ele é utilizado quando é necessário eu desligar um equipamento que não tenha um disjuntor próprio. Então, um exemplo desse equipamento, por exemplo, é um reator de linha, que é não manobrável, né? Então, esse nosso elemento aqui, ele vai utilizar essa transferência de disparo direto aqui para a gente. Tranquilo? Esse reator aqui, por exemplo, né, é utilizado bastante, ele é utilizado para poder absorver a potência reativa da rede, tá? Para tirar o excesso da energia reativa capacitiva, com a ideia, né, de reduzir a tensão por conta dessa capacitância que é gerada, esse nível de tensão que é gerado pelas capacitâncias naturais das linhas de transmissão, certo? Bom, agora já falar das transferências por disparo permissivo por subalcance, que é o PUT. Tá? Esse PUT ele tem o seguinte diagrama funcional aqui para a gente, tá? E esse diagrama está baseado nessa figura aqui para a gente, que a gente tem as zonas 1, 2 e 3 à frente do relé, a zona que verifica se a falta ocorre à frente do relé, também zona reversa. E aqui esse elemento ele é bem, esse esquema, né, ele é bem similar ao DUT, tá? Porém, se a gente observar aqui nesse esquema funcional, no DUT esse RC estava direto
ligado nessa barra. Aqui agora, esse esquema, o RC aqui para gente, ele está em série com um contato FD. Tá? Ou seja, eu só consigo acionar o meu disjuntor aqui, tá? Se essa falta ela estiver na região à frente do relé ou na visão do nosso relé. Então, a ideia aqui é trazer mais segurança, tá? Porque mesmo que seja enviado um sinal incorreto para o RC daqui ou para o RC de cá, o disjuntor da barra remota, então, por exemplo, esse cara envia para cá um contato, né? Se esse cara fechar o contato e esse não tiver fechado, mesmo nessa condição, ele não permite o disjuntor remoto ser acionado, porque essa função FD aqui, ela não permite essa atuação. Então, por isso que é aqui para a gente um disparo permissivo, porque ele tem que ser permitido aqui para a gente pela função FD. Tá? Além disso, esse termo tem um significado bem amplo, então ele pode ser aplicado tanto para fazer o contato, né, o trip da função, pode ser realizado para fazer a atuação de uma função de projeção digital, ou até mesmo do próprio sinal enviado pelo sistema de comunicação, certo? Tem uma variação desse put, que é o put com aceleração de zona. Tá? O que quer dizer isso? Bom, o diagrama funcional é bem similar, o exemplo que a gente está pegando a figura, ele é o mesmo, tá? Só que agora a gente tem esse contato RC, agora, ele insere com o contato da zona 2, por isso que a gente fala que é aceleração de zona, tá? E também insere com o contato FD, certo? Então, o que acontece nesse caso aqui? Ele traz essa mudança, né, que está destacada para vocês aqui em vermelho, nessa área aqui à direita, né? A gente só vai ter esse disparo se a gente tiver satisfeita 3 condições. Primeiro, que é o defeito na região, na direção que o disjuntor protege, a LT, aí, que vai permitir acionar o nosso contato FD ali em cima. Tá? Posteriormente, tem que ter uma atuação, um defeito dentro da segunda zona, aqui para gente. Então, esse Z2, o contato ali fechado. E só vai fechar esse contato nessa condição aí, certo? Se o contato RC receber um sinal de comunicação que é enviado pela barra remota a ele, né? Transmitido pela barra remota a ele. Tá? Então, a gente tem essas 3 condições a serem satisfeitas para poder permitir a atuação dessa proteção via comunicação aqui para a gente. Tá? Uma outra variação que a gente tem dessa função aqui é a gente colocar 2 ajustes diferentes para a zona 1. Tá? Então, pode reparar aqui, agora, nesse nosso diagrama funcional, que a gente tem uma zona 1 normal e uma zona 1 aqui estendida, certo? E a mesma zona 1 normal, ela está aplicada aqui embaixo para acionar a transmissão, tá? Então, a gente pode ajustar a zona 1 normal no valor convencional de 0,8 da linha, né? E essa zona 1 estendida, a gente coloca aí uns 20% a mais da linha que está protegendo. Então, fica 1,2 da linha ali para a gente. Qual que é a ideia aqui, né? Quando a falta ela ocorre, por exemplo, aqui nesse ponto F2, a barra A ela vai ver o defeito na zona 1, certo? Aqui para a gente. E a barra B ela vai ver esse defeito nessa zona 1 estendida aqui para a gente. Então, a gente vai ter um sobrealcance da linha com esse avanço
aqui de zona. Então as duas linhas enxergam essa falta, mesmo essa falta acontecendo a menos 20% da barra A, o relé da barra B ele vai enxergar com esse sobrealcance aqui de zona. Tá? Então, na barra A, o relé 21 ele vai atuar na zona 1 normal, aqui por cima, certo? E como atuou aqui, ele fecha esse contato e transmite um comando para cá, certo? E já na barra B, o RC ele vai receber esse sinal da barra A, fechar esse contato aqui para gente. Esse contato Z1 normal não é visto, ele não como é que fala, sensibilizado, né, porque a falta aconteceu nesse ponto aqui, então a zona 1 não enxerga. Porém, a zona 1 estendida, ela vai enxergar. E aí, esse cara vai fechar o contato, então a atuação vai vir quase que de forma instantânea também por aqui. Então, os dois juntores são fechados. Bom, agora a gente vai falar da transferência de disparo permissivo por sobrealcance. Antes foi sub, agora vai ser sobre alcance. Então, nesse sobrealcance, a gente tem esse esquema funcional aqui, tá? Reparem que os esquemas sempre se parecem, mas tem um detalhezinho em cada um deles. Nesse caso aqui eu vou destacar um dos detalhes dele, que é a função da transmissão do sinal de comunicação entre as barras, ele é agora ativado pela atuação da zona 2. Tá? Então, em vez de ser feito pela zona 1, ele é feito pela zona 2. Então, qualquer falta que ocorra que sensibilize essa unidade aqui para a gente, que geralmente ele vai até metade da linha adjacente, ele vai enviar um sinal de comando. Tá? Isso surgiu por conta da necessidade da proteção de linhas curtas, que o ajuste da zona 1 ele era um pouco impreciso, tá? E aí ajustava-se, né, para metade do valor de Z1. Esse caso aqui ele é preferencial quando a linha possuir compensação por capacitor série. Tá? A gente vai abordar mais questões de compensação série e shunt na parte de proteção específicas para linhas de transmissão. Tá? Mas ele é utilizado aqui nesses casos, né, quando a linha tem compensação por capacitor série. E esse capacitor série ele é usado para compensar uma reatância indutiva muito grande da linha, por várias questões de topologia da linha, geometria dela e por aí vai, tá? Além de ajudar a reduzir perdas e outras coisas. Tá? Por que isso? A entrada desse capacitor série na linha, ou a saída dele, como vocês podem imaginar, ele vai afetar a impedância da linha. E isso vai afetar para a gente a detecção da atuação na zona 1. Tá? É como se a gente tivesse uma descontinuidade na linha, na impedância vista pelo relé. Seria algo mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui, mas a gente vai ver mais para frente com calma. Tá? Se tivesse um plano aqui RX, tá? Então eu tenho uma impedância RJX até o ponto que eu instalo o capacitor. E aí quando eu instalo o capacitor, a gente sabe que o capacitor, a sua reatância indutiva, ela é menos J alguma coisa. Então nesse ponto aqui, a nossa reatância, no caso que é o eixo Y aqui para a gente, ela desce e acabou o capacitor, volta a subir. Então você tem isso aqui, em vez de ter uma linha, por exemplo, assim. Então a adição desses capacitores série faz essa quebra, né? Essa continuidade aqui para a gente da impedância da linha. E isso tem vários impactos aqui para a gente. Tá? Então nesses casos aqui, preferível utilizar nosso esquema de pote. Tranquilo? Esse esquema pote aqui, ele é bastante utilizado. Tá? Inclusive, eu estava revendo esses dias
o submódulo do ProRede, o módulo 2 do ProRede, o submódulo 2.11, se eu não estou enganado, que aborda da teleproteção, né, e lá alguns esquemas de linhas, já o ProRede, né, ele acaba exigindo essa proteção POT aqui, entre outras coisas. Tá? Mas isso a gente vai ver com calma mais para frente. A ideia aqui é só te apresentar mais ou menos a ideia dos esquemas especificamente no vídeo de hoje, sobre esses esquemas de disparo permissivo, né? O POT e o PUT, e também o disparo direto, que é o DUT ou o DTT. Tranquilo? Vamos ficar por aqui mesmo, que a próxima parte já não é dessa parte aqui mais, de disparo, já começa com deadline, sequência negativa, e eu deixo essa parte para um outro vídeo. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Vejo vocês agora na parte 4. Essa foi a parte 3, vai para a parte 4 da aula de teleproteção. Abraço a todos e até mais.